E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu estarei trazendo aquela lista assustadora de sempre, que eu gosto de trazer, de empresas com risco de sumir do mapa, empresas em situação complicadíssima que podem quebrar a qualquer momento, algumas estão até já quebradas. Às vezes é interessante a gente saber o que ficar longe em vez daquilo que a gente tem que ficar perto e aquilo que a gente não deve fazer em vez daquilo que a gente deve fazer. Sabendo do que escapar, as nossas chances aumentam muito mais na bolsa de valores. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum ativo, é apenas um vídeo informativo. E a primeira ação da nossa lista, que eu considero péssima, principalmente pelos seus resultados negativos há muitos e muitos anos, é a Lupa 3, a Lupatec, uma empresa de petróleo, gás e biocombustíveis, fabrica peças para isso. Ela está com um valor de mercado de apenas 55 milhões de reais e valendo 1,32, muito perto da sua mínima de 1,13. A ação despencou muito nesses últimos tempos e anos. A ação tem uma queda que passa dos 90%, uma queda absurda. E olhando seus indicadores, a gente entende muito mais o porquê de tudo isso. PL negativo, não dá lucro. PVP baixo, claro, caiu demais. Indicadores negativos em todos os critérios, desde a margem bruta, EBITDA líquida até o ROIC e o ROI. Tem um yield zerado, não tem resultados para distribuir nada. Indicadores péssimos. Caixa muito reduzido de apenas 3 milhões e pouquinho para uma dívida que chega a quase 180 milhões de reais. A empresa não gera resultados e está com um EBITDA negativo. Então, mesmo lucrando 8 milhões no último trimestre, teve um EBITDA negativo em 5 milhões, mostrando que não é a operação da empresa que está gerando esses resultados. Prejuízo passa dos 30 milhões nos últimos 12 meses. Ou seja, uma situação insustentável, a empresa já está praticamente quebrada há muitos anos. O que movimenta as ações dela são os especuladores atrás de ganhar na especulação. Porque se for ganhar por fundamentos e indicadores, ela não é uma empresa interessante para isso. E a próxima ação aqui da nossa lista, em uma situação caótica, é a ZEV4, Azevedo e Travassos, também perto da sua mínima. Uma penny stock que chegou a 52 centavos na mínima das últimas 52 semanas, com um PL extremamente negativo, PVP alto ainda de 3,43, indicadores negativos em praticamente todos os critérios, com ROI de menos 195%. Yield zerado, não gera resultados para pagar, e outra empresa com um caixa mínimo para uma dívida alta. Com apenas 3 milhões de caixa, a empresa acumula uma dívida que passa dos 109 milhões de reais. A empresa está praticamente afundada e atolada em dívidas. Não bastando isso, seus resultados são negativos. Não só o lucro, como o EBITDA também. O EBITDA é de menos 47 milhões nos últimos 3 meses e mais de 149 milhões de prejuízo nos últimos 3 meses. Nos últimos 12 meses, mais de 266 milhões de prejuízo para uma empresa que está valendo 468 milhões na bolsa. Ou seja, números péssimos, uma das piores empresas que a gente vê na bolsa de valores listada. Outra empresa que eu não sei nem como entrou na bolsa de valores é a Traders Club, o TC, a TRAD3. Ela subiu até nesses últimos tempos, saiu de 2,43 na mínima para 6,85 no momento que eu gravo esse vídeo, mas é uma empresa que, baseado em indicadores, não sei como está listada. PL negativo, não gera resultados. EBITDA negativo, ROI negativo, ROIC negativo, margens negativas. Dividendo não existe. Caixa de 34 milhões, a dívida já é mais reduzida, apenas 2 milhões. Então, em termos de alavancagem, até que tudo bem. Mas ela não gera resultados. E já está há muitos e muitos anos sem gerar resultados e ninguém questiona. Ela deu um prejuízo de mais de 34 milhões nos últimos 3 meses e de mais de 85 milhões de prejuízo nos últimos 12 meses. Uma situação caótica para as ações da Traders Club. E a próxima empresa da nossa lista é uma empresa que muitos investiram por causa do Barsi, a Peman 3, a Paranapanema, valendo 150 milhões da bolsa, custando R$ 2,00 por ação. Recentemente ela chegou a 78 centavos e simplesmente multiplicou em várias vezes, chegando a R$ 2,00. Só que assim, mesmo com essa alta, ela não tem indicadores que justifiquem tudo isso. Então,
se a gente for ver, é mera especulação, porque a empresa tem indicadores negativos em todos os critérios, com PL negativo, PVP negativo, até a margem negativa, ROI negativo, ROIC negativo, tudo negativo, caixa de mais de 40 milhões para uma dívida que passa dos 5,2 bi, ficando com um patrimônio líquido negativo em mais de 6 bilhões. A empresa deu um prejuízo que chegou a quase 1 bilhão, 809 milhões de prejuízo nos últimos 3 meses, mais de 2,1 bilhões de prejuízo nos últimos 12 meses para uma empresa inteira que vale 150 milhões na bolsa. Quer coisa pior que isso, desconheço. Nem sei como a ação simplesmente saiu de 78 centavos para R$2, porque não tem nada que justifique isso. E a próxima ação aqui da nossa lista é a DTCY3, a DTCom, uma das menores empresas da Bolsa de Valores, valendo apenas 40 milhões na Bolsa. Está na sua mínima, R$ 3,65 por ação. PL negativa, porque não gera resultados, indicadores negativos em praticamente tudo, ROI negativo, ROIC negativo, dividendo zerado, já cai há muitos e muitos anos, caixa de apenas 2 milhões, mas só que pelo menos tem uma dívida controlada de 693 mil, então pelo menos nesse critério está tudo bem, porém ela vem gerando prejuízo. EBITDA negativo e lucro não teve, prejuízo de menos 147 mil nos últimos 3 meses e nos últimos 12 meses mais de 1 milhão de prejuízo. Próxima ação aqui da nossa lista é a Bombril, BOBR4, custando 1,75, próxima da sua mínima de 1,52, valendo 455 milhões na bolsa, com um PL baixo de 6,25, indicadores até que olhando parecem interessantes, mas olhando o resto da empresa não está tão bem assim. Ela já está há muito tempo numa situação complicada. A empresa tem um caixa de mais de 100 milhões, mas a dívida chega a quase 400 milhões. Ela está tentando dar um jeito nisso e a dívida líquida está em 261 milhões. Lucrou 21 milhões nos últimos 3 meses e 72 milhões nos últimos 12 meses. Próxima ação da nossa lista é a TED3, a Atom Educação, custando 1,7 por ação, próxima da sua mínima de 93 centavos. Os indicadores são meio bagunçados, o PL ficou negativo porque não gera resultados. Ela é bem reduzida, é uma empresa com baixa capitalização na Bolsa de Valores, tem apenas 25 milhões de reais em valor de mercado. Yield zerado porque não gera resultados e ROI negativo. Caixa de 4 milhões, dívida de 1 milhão e pouquinho, então nessa parte ela está até ok, mas não gera resultados. Deu um prejuízo de mais de 2 milhões nos últimos 3 meses e de mais de 1,3 milhão nos últimos 12 meses. Uma situação um pouco complicada para as ações da Atom Educação. Próxima ação da nossa lista, a Inepar, a INEP4, indicadores negativos em tudo, um caixa de apenas 447 mil para uma dívida que chega a quase 1 bilhão de reais, totalmente proporcional. Teve um prejuízo de mais de 69 milhões no último trimestre e mais de 232 milhões de prejuízo nos últimos 12 meses, para uma ação que vale inteira na bolsa 68 milhões. Então é uma das empresas com os piores números que eu vi aqui na nossa lista. Próxima ação da nossa lista é uma ação que já cai há milhares e milhares de anos. A empresa só sabe cair, a PDG Realty, uma ação que, segundo o Google, caiu já 100%. Está custando 72 centavos por ação, uma penny stock, logo fará um grupamento e voltará a cair cada vez mais, porque essa ação só sabe cair. Ela só sabe cair, o único caminho que ela tem é a queda. Cai 90% praticamente todos os anos. Se a gente olhar aqui ela caiu 50% em 2020, 65% em 2021, 91% em 22, 96% em 23, 97% em 24 e só esse ano cai 42%. Quer algo pior que isso é muito difícil de imaginar. Indicadores negativos em todos os critérios, um caixa de 29 milhões para uma dívida que passa dos 205 milhões e um patrimônio líquido negativo que passa dos 3 bi para uma empresa que inteira na bolsa vale apenas 10 milhões. Prejuízo passa dos 20 milhões nos últimos 3 meses.
E nos últimos 12 meses é um prejuízo de quase $500 milhão. Então olha só o tamanho da caca que é essa empresa. Tem que ter muita coragem para pôr 1 centavo nessa empresa. E a próxima ação aqui da nossa lista é a General Shop. A GSHP3 custando R$ 5,89, a sua mínima das últimas 52 semanas, indicadores bagunçados, positivos em uns critérios, negativos em outro, e um caixa de apenas 144 milhões para uma dívida de mais de 2,4 bi, fazendo que o patrimônio líquido negativo ficasse em mais de 1,5 bi. Prejuízo de 472 milhões no último trimestre e mais de 800 milhões de prejuízo nos últimos 12 meses. Uma situação péssima. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.